Bom dia, pessoal. Hoje é dia 18 de novembro. Pode colocar aí na página de vocês, 18 de novembro de 2020. A nossa palavra essa semana é: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está em Mateus 11, 28. Então, tem uma palavra muito bonita lá no fundo desta imagem, ó, esperança, né? Esperança de dias melhores, né? Virão. Papai do céu, obrigada por esta semana, obrigada pelo dia de hoje, Pai, por estarmos aqui, por podermos aprender cada dia mais, Senhor. Nos dê sabedoria para nosso aprendizado. Abençoe, Senhor, todos os alunos, as famílias desses alunos, Pai, a casa deles, Pai, para que possam estar confortáveis, todos, que tenham tudo o que necessitam, Deus. Obrigada, Senhor, por eu estar aqui, Senhor, cada dia mais aprendendo mais com meus alunos e eles comigo, Deus. Obrigada, papai, por tudo que nós temos. Abençoe, Deus, a escola, Pai, para que o ano que vem, se Deus quiser, Pai, só o Senhor sabe, podemos estar lá juntos novamente, né? Tudo está na mão do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá? Página 177. Então, nós estávamos aqui, né? Aprendemos o nome em Libras, né? Ó, E, L, I, N, né? Então, a professora sabe o nome de vocês. Vocês conseguiram fazer o nome de vocês? João, Gabriel, Alice, né? Na página 176. E na página 177, tem uma atividade, né? Uma atividade que eu deixei para vocês fazerem. Vocês iam ligar a imagem às situações que envolvem principalmente a audição, né? Então, relacionado ao Tiago, ele tá assim, ó, para ouvir. Ele sente cheiro de uma flor, é ouvir? Ouvir uma música é ouvir? Sim, né? Ouvir uma música é ouvir. Então, vocês iam ligar a Tiago. Ler um livro é ouvir? Tomar sorvete é ouvir? Ouvir despertador tocar? Sim, né? Então nós temos esses dois objetos aqui que ligam a Tiago para a audição. Número 2. As crianças da fotografia ao lado estão brincando de caça de cobra cega. Nessa brincadeira, a pessoa com os olhos vendados precisa encontrar outros participantes. Aí você vai me dizer, que sentido do corpo humano permite que a criança vendada localize as outras crianças na brincadeira? Qual é o sentido, né? Que ele vai perceber onde as crianças estão. Qual é o sentido, Tito, que eles vão perceber onde as crianças estão? Tato. Oi? Tato. Pelo tato, ele vai ouvir o tato? Ele vai ouvir o tato das crianças? Ah, não, ele vai ouvir o som. Isso, então qual que é? Qual é o sentido? Não. Audição. Audição. Olfato é do nariz, né? Audição. Por exemplo, o que vocês estão escutando no fundo da professora aqui? O que vocês estão ouvindo? Presta bem atenção no que vocês estão ouvindo no som da professora. Eu estou ouvindo a sua voz no seu som. Eu, em silêncio, o que você ouve? Não dá, agora eles pararam, mas tem os... Ó, eles estão cantando. Eu estou ouvindo. É os pássaros estão aqui no fundo. A Graciana, a beleza aqui deles. Aqui também tem, ó. Cantando.
Gostoso, né? Pensa todos os dias a gente escutar esses pássaros Tem um cantando. bem ali, ó. Então, vamos continuar, né? Então, lá na página 178 agora, vamos lá. Pinte os espaços com ponto e descubra os 2 instrumentos musicais. Então, temos 2 instrumentos musicais aí. Todo aquele espaço que tiver pontinho, vocês vão pintar. Qualquer cor que vocês quiserem. Se quiser navegar, chamo Elias, é o Elias. Elias, não seja o que Qual será esses 2 instrumentos musicais, hein? Violino e trompete! Isso! Violino. Vocês vão assinalar depois, na letra A, assinale o quadro do instrumento de corda. É o primeiro ou o segundo? É o primeiro instrumento ou é o segundo instrumento que tem corda? É o violino ou é o trompete? João, qual que é o instrumento que tem corda? É o violino ou é o trompete? Trompete, então vocês vão marcar um X aqui no trompete, nesse quadradinho do lado deles aqui, ó. Qual é o principal sentido do corpo humano que nos permite perceber os sons produzidos por esses instrumentos musicais? É o olfato, é o paladar, é o tato, a audição, qual que é? Qual que é esse, Tito? Qual que é Audição. esse? Audição, né? Sentido da audição. Pode completar aí na apostila de vocês. Questão 4. Alguns programas de televisão também transmitem as informações por meio da língua de sinais, como na imagem abaixo. Ó, esta pessoa está falando e aqui embaixo tem uma intérprete de língua de sinais. Você acha que esse tipo de programa de televisão pode ser considerado um exemplo de acessibilidade? Eu acho que sim. Por quê? Porque as pessoas que são surdas, elas não conseguem ouvir, mas elas conseguem ver os gestos que a pessoa está fazendo. Isso. Aí ela consegue entender o que a pessoa está falando. Isso, sim, porque pessoas surdas e mudas conseguem entender através do intérprete de língua. Pronto. Pode falar, Tito. Eu também achei interessante essa daí do tato das mãos. Mas a pessoa que tá fazendo os gestos, eu não entendi que ela faz assim, ó.
É que Deu ele pra está entender. falando, né? Alguma coisa, é o que ele fala, né? Que aí ela traduz em formas de gestos, né? As pessoas que não são surdas conseguem ouvir o que ele está falando e as pessoas que são surdas conseguem ver o que ela está fazendo. Isso. Então, o surdo, ele não escuta, né? Então, ele vai pelo gesto. E as mudas, elas não falam, né? Então, ela também vai pelos gestos, correto? Página 179. Vamos agora para um outro sentido da audição. Observe a imagem a seguir, ó. O que ela está fazendo, né? Assinale o principal órgão que permite sentir o cheiro de uma flor. É o olho, é o ouvido, é o nariz, é a boca ou é a mão? Então, vocês vão assinalar. É o nariz, professora. É o Isso. sentido do olfato. Isso mesmo. Então, o cheiro agradável da maioria das flores e o cheiro desagradável da comida estragada e de lixo, podemos perceber esses e tantos outros cheiros ao nosso redor, graças ao sentido do olfato. O principal órgão relacionado a esse sentido do corpo humano é o nariz. Além do olfato, o nariz também é responsável por aquecer, umedecer e filtrar o ar que respiramos. Esse ar entra no organismo por duas aberturas do nariz chamadas narinas, né? Qual é a importância de filtrar o ar que respiramos, hein, gente? Alguém sabe me dizer? O ar que vem, ele é qualquer, e quando a gente suga ele pelo nariz, ele sai filtrado pela boca, daí a gente consegue respirar um ar bom. Isso, né? Então ele filtra toda aquela sujeira, né? Aquela poeira, todos esses objetos que não são bons para a nossa respiração, que não vai para o nosso pulmão. Ele tem a importância de filtrar toda essa sujeira para respirarmos um ar bom, né? Então, é isso mesmo, Tito. Questão, página 180. Como percebemos os cheiros ao nosso redor, né? Então, ó, o ar representa a substância que caracteriza o cheiro, né? Pelo ar você vai sentir, ai, que cheiro gostoso. Você passa em frente de uma lanchonete assim, nossa, aquele cheiro de lanche maravilhoso, né? Então, quando respiramos também, as substâncias que caracterizam o cheiro entram no nariz por meio das narinas, né? Ó, cada uma aqui é narina. Então, nós temos duas narinas. No interior do nariz existem estruturas capazes de identificar essas substâncias. Assim, sentimos o cheiro da comida, por exemplo. Olha essa menina. A identificação dos cheiros pelo olfato ajuda na proteção do corpo humano. Veja a situação a seguir. Ela foi comer, sentiu o cheiro e não estava bom, né? Como você observou na situação acima, ao sentir o cheiro desagradável, a menina identificou que o iogurte estava impróprio para o consumo e por isso não ingeriu, né? Além disso, o olfato também ajuda o ser humano a identificar outras situações de perigo, como incêndio. Cheirinho de fumaça, alguma coisa errada está acontecendo, né? Então você já vai verificar. E o olfato dos cães? É muito curioso, vocês sabiam? Os cães possuem o sentido do olfato bem desenvolvido. O nariz desses animais possui mais estruturas de identificação de substâncias do cheiro quando comparado com o nariz dos seres humanos. O olfato dos cães permite que eles identifiquem cheiros em situações em que nós, seres humanos, não conseguimos identificar. Por isso, os cães podem auxiliar na busca e no resgate de pessoas perdidas, no rastreamento de drogas e entre outras situações. Nós temos aqueles cães policiais, né? Eles têm um olfato muito bom, porque eles sentem o cheiro de coisa que a gente nem está sentindo nada, e eles estão ali sentindo o cheiro. Então, o olfato do cão é bem mais profundo, bem melhor, né,
do que o nosso. Vamos o tato. O que é o tato? O que nós fazemos com o nosso tato? Podemos fazer o quê? Pegar objetos, né? Sentir os objetos com as mãos, né? O tato é o sentido da mão, né? Da nossa pele aqui, ó. Nós temos o sentido, a gente consegue pegar na nossa pele. Leia a manchete a seguir. Nova pele artificial é capaz de desenvolver o sentido do tato. Qual é a relação entre as palavras sublinhadas na manchete? Pele e tato. É o que a gente pode sentir, pegar, né? Então, pele, ó, pele, a gente pega na pele, a gente sente os objetos, né? Então, a pele é o órgão do corpo humano relacionado ao sentido do tato. É por meio desse sentido que podemos identificar algumas características de um objeto quando tocamos com as mãos, por exemplo. A pele recobre toda a superfície do corpo humano. Então, nosso corpo é toda revestida de pele. Em alguns locais do corpo, a pele é mais sensível ao toque. Assim, podemos identificar com mais facilidade as características do que tocamos. A pele da palma da mão, por exemplo, é mais sensível ao toque do que a pele do dorso das mãos. Então, aqui, ó, na palma da sua mão, ela é mais sensível do que o dorso da sua mão. Aqui, ó, o dorso da sua mão é mais grosso a pele, né? Então, a gente não tem tanta sensibilidade. O sentido do tato também ajuda a proteger o corpo humano contra algumas lesões. Veja a seguir. Então, quais são as lesões que a nossa pele, que o tato evita, né? Acidentalmente, Maria tocou na panela quente que estava no fogão. Imediatamente, ela afastou a sua mão da panela, evitando queimaduras mais graves. Oi, João. Hoje vai ter jogo? Não, hoje não. Hoje nós temos muitas aulas, né? Então, nós temos muitos conteúdos para serem estudados. Então, olha aqui, acidentalmente, Maria tocou na panela quente. E aí, ela ligeiramente tirou, né? Porque ela sentiu a sensibilidade das suas mãos lá na panela e viu que estava quente. E aqui em outra situação, Márcia estava costurando uma roupa quando acidentalmente furou o dedo com a agulha. Rapidamente, ela afastou o dedo da agulha para evitar machucá-la ainda mais. Então, ela tirou rapidamente, né, que ela sentiu uma pontinha da agulha. Então, são sensibilidades, né, que nós temos ao encontrar com a nossa pele algum objeto cortante, ou que perfura, ou que queima, né? E aí a nossa sensibilidade rapidamente tira do local onde irá machucá-la. As duas situações acima estão relacionadas ao sentido do tato. Esse sentido do corpo humano nos possibilita perceber a temperatura do que está ao nosso redor, como no caso de Maria. Além disso, o tato nos possibilita perceber quando algo pressiona a nossa pele, como no caso de Márcia, que é a agulha, né? Pressionou o dedo dela, ela tirou, porque ia doer, ia machucar, né? E o paladar? João e sua família foram tomar um sorvete, né? O paladar, o que será o paladar, né? Qual é o órgão que utilizamos, né, para o paladar? Ele pediu um sorvete de coco e Pedro, seu irmão, pediu sorvete de nata. Os dois sorvetes apresentavam a mesma coloração, olha só. Então, um pediu um sorvete de nata e o outro de coco. Como Pedro e João podem identificar qual é o sorvete de coco e qual é o sorvete de nata, utilizando um dos sentidos do corpo humano? O paladar é o sentido do corpo humano que nos possibilita sentir o gosto dos alimentos. A língua é um dos órgãos responsáveis por esse sentido do corpo humano. Então, através do sabor, né,
que estava na sua língua, ele iria sentir o sabor do sorvete, se era de coco ou era de nata. Existem diferentes tipos de gostos. Os mais comuns são o doce, o salgado, o amargo e o azedo, né? O que a gente mais sente é o doce. Ah, essa bolachinha tá muito doce. O salgado, ah, essa comida está muito salgada, né? O amargo de um tamarindo, né? Do azedo do tamarindo também pode ser. O amargo depois de um suco de limão que você deixa lá na geladeira, né? Ele fica amargo, né? E o azedo do tamarindo, que a professora citou. Vamos responder essa questão 8 na página 184. Questão 8, página 184. Escreva o gosto característico de cada um dos alimentos abaixo. O limão, perdão. Ele é azedo, doce, amargo, salgado. Você vai me dizer aqui, o limão se ele é azedo, o chocolate se ele é doce ou ele é salgado, ou azedo ou amargo. O agrião, azedo, amargo. O agrião, o que é, gente? O queijo é salgado, doce. Vocês vão responder para a professora aí na página 184. Rapidinho, aí a gente faz a correção. Podem responder a questão 8. Gabriel conseguiu entender a atividade, João, Alice. Conseguiu entender a atividade, Alice? Nós estudamos agora o olfato, o tato e o paladar, né? E aqui na questão 8 está pedindo para você colocar a característica do gosto de cada alimento embaixo. Do limão, ele é doce, é salgado, amargo ou azedo. O chocolate, se ele é doce, se ele é salgado, amargo ou azedo. E o agrião, se ele é doce, salgado, amargo, azedo. E o queijo também, né? Se ele é doce, salgado, amargo ou azedo, tá? Vamos lá, Alice. O limão, ele é azedo, o que ele é? Doce, salgado, amargo? Azedo. Coloca ali, ó. Azedo. Ah, e o João já falou, azedo. Alice, responde para mim. O chocolate é doce, azedo, salgado, amargo? Doce. Doce. Gostoso ainda, né? Tito, o agrião, que ele é doce, salgado, amargo ou azedo? Amargo. Amargo. Isso, eu chutei. E o queijo, Gabriel? O queijo é Doce, amargo, salgado, doce? salgado. Salgado, isso mesmo, salgado. Então, para nós sentirmos o gosto, nós precisamos do nosso paladar. Além dos gostos azedos, olha essa curiosidade aqui, ó. Presta atenção nessa curiosidade aqui, ó, que poucos conhecem. Além dos gostos azedo, doce, salgado e amargo, existe o gosto umami, que está presente em alguns alimentos como os tomates, cogumelos, carnes e queijo, parmesão. Umami, tá? É um gosto diferente. Ele não é doce, ele não é azedo, ele não é amargo e ele não é salgado.
ele é umami, né? Ele tem todos esses sabores juntos, né? Não dá para você identificar o tomate. Você consegue identificar se ele é doce, se ele é salgado, se ele é azedo, né? Não consegue. Mesma coisa do cogumelo, né? Quando você compra aquele cogumelo lá, você consegue identificar qual é o sabor dele? Não, né? Então, como você percebeu, os alimentos podem ter gostos e sabores diferentes. O sabor é uma característica. O sabor é uma característica dos alimentos associada ao sentido do paladar. No entanto, para sentir o sabor dos alimentos, também utilizamos o olfato e o tato. Portanto, o sabor característico de um alimento é resultado da combinação do gosto, do cheiro e da textura do alimento. Assim como o olfato, o paladar possibilita identificar alimentos estragados. Por isso, esse sentido do corpo humano também ajuda a proteger o organismo de substâncias que possam ser prejudiciais a eles. Olha essa guria comendo, olha. O que ela está comendo? Uma melancia. Então, ela está com o tato, né? Olha só, ela está pegando na melancia e ela está usando também o paladar, né? Que ela está comendo a melancia. Vamos fazer atividades agora da página 185. São duas páginas de atividade, 185 e 186. Eu vou explicar todas elas, tá? Para depois vocês começarem a fazer. Observe a fotografia abaixo. Paulo caminhando em uma calçada, né? Olha, ele está caminhando. O que ele é, né? Ele é cego, né? E surdo, ele não consegue ver nada ao seu redor e também não escuta. Perdão, ele escuta, né? Só que aqui está falando que ele é surdo. Então, vamos sublinhar os erros na frase. Será que está certo? Sublinhe os erros na frase a seguir. Em seguida, reescreva a frase corrigindo-a. Paulo é surdo, pois ele não consegue sentir o cheiro do que está ao seu redor. O surdo está relacionado ao cheiro? E aqui ele está com essa bengala porque ele está caminhando no piso tátil porque ele é surdo? Não, né? Então, Paulo é o quê? Paulo é o quê, gente? Pode falar. Surdo. Ele é surdo? Surdo. Surdo. Hã? Surdo. Ele é surdo, por isso que ele não está conseguindo ver onde ele está andando? Sim. Se ele não consegue ver, qual que é o probleminha que ele tem, né? Qual é a deficiência que ele tem? Não é problema, é deficiência que ele tem. Qual que é? Se ele não consegue enxergar, ele é o quê, gente? Ele é cego. Isso, então aqui nós vamos colocar Paulo é cego, vírgula, pois ele não consegue sentir o cheiro? Não. Então, o que Paulo ele não é consegue cego ver? porque ele não consegue enxergar as coisas que estão ao seu redor. Isso, então vocês vão completar essa frase corretamente. Então, repete para mim, Tito. Paulo é cego porque ele não consegue enxergar. Paulo é cego, pois ele não consegue enxergar as coisas que estão ao seu redor. Isso mesmo. Então, você vai reescrever essa frase corretamente, gente. Alice, João, Gabriel conseguiram entender? Então, ele não é surdo e ele não vai sentir o cheiro. Por quê? Porque ele é cego. Ele não consegue enxergar. Então, essa frase está errada, né? Paulo é cego
pois ele não consegue enxergar do que está ao seu redor. Letra B. Que sentido possibilita a Paulo guiar-se enquanto caminha pela calçada? Qual é o sentido? Da visão? Do olfato ou do tato? Que se ele não consegue enxergar, não é a visão, né? É o olfato, é pelo cheiro ou é pelo tato, né? Que ele pode sentir as coisas com a mão, né? Que ele tá com a bengala ali, ele tá usando a sua bengala para caminhar pelo piso tátil, né? Qual é o sentido? É a visão, é o olfato ou é o tato? Vocês vão marcar um X. Letra C. Desembaralhe as letras, seguindo as setas e descubra de que outra maneira Paulo pode guiar-se enquanto caminha. Qual é o outro? Cão guia! Cão guia! Isso mesmo, cão guia. Então, vocês vão colocar essa palavra aqui corretamente, tá? Página 186. Vira lá só para eu explicar para vocês a atividade 2 e 3. Escreva o principal sentido e o principal órgão do corpo humano associado a cada uma das situações a seguir. Qual é o sentido que ele usa? Paladar, olfato, tato, o que mais? Olfato ou a visão? São 5 sentidos que nós estudamos. É o tato, olfato, paladar, visão e olfato. Olha aqui, presta atenção na professora, ó. Tito, Alice, João e Gabriel. Para o olfato é o nariz. Para o paladar é a boca. Vão colocando a mão em cada sentido que eu estou falando. Para o olfato, nariz. Para o paladar, a boca. Para a audição, o ouvido. Para o paladar, de novo, a boca. Para a visão, os olhos, né? E para o tato, as mãos. Isso mesmo. Então, qual é o sentido que ele está usando aqui para pegar neste cachorro? E qual é o órgão? Né? O menino está acariciando um cachorro. A menina cheirando uma flor. Qual é o sentido que ela vai usar? E qual é o órgão? Né? O menino chupando limão. Qual é o sentido que ele está usando? E qual é o órgão, né? Já está mostrando aqui certinho, né? Qual que é o sentido e qual que é o órgão. Questão 3. Alguns animais utilizam diferentes estratégias para se proteger dos outros. O gambá, por exemplo, libera um cheiro desagradável no ambiente. Assinale o principal órgão associado a essa defesa. É o olho? O ouvido? É o nariz? É a boca ou é a mão? Para sentir o cheiro, qual órgão nós utilizamos? Olho, ouvido, nariz, boca ou a mão, tá? Então, podem fazer. Estou aqui se precisar tirar alguma dúvida de vocês, tá? Em relação às atividades da página 185 e 186. Oi, Arthur, tudo bem? Depois eu peço que você assista a nossa aula de ciências, né? Assim que ela for postada no YouTube, a professora compartilha no grupo, tá? Nós estudamos hoje o olfato, o tato e o paladar. E vamos fazer as atividades da página 185
e 186, tá bom? Então, o nosso tato, o nosso órgão são as mãos, o paladar é a boca e o nosso olfato é o nariz. Nós temos 5 sentidos. A visão, que é os olhos, o olfato, que é o nariz, o paladar, a boca, a audição, que são os ouvidos, e o tato, que são as nossas mãos, tá?